dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus e tempo de sermos impactados pela Palavra de Deus. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 14 do livro de Atos, os versos do 8 ao verso de número 28. Eu quero ler no verso 15, que diz assim: Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O apóstolo Paulo está quase no final da sua primeira viagem missionária e esse texto de Atos 14 até o verso 28, ele narra o encerramento da viagem missionária do apóstolo Paulo. Lá no verso 26 diz que o navio chegou a Antioquia, onde sua viagem tinha começado. Então, eles fizeram todo o percurso até voltar a Antioquia. Então, a primeira viagem está no final, mas a Bíblia diz que quando eles estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados e ele sofria desse problema desde o seu nascimento. Então, é um homem que nunca tinha andado. E Paulo estava ali vendo aquele homem sentado e ouvindo Paulo pregar. E Paulo olhou para ele diretamente e percebeu que havia naquele homem uma fé genuína para ser curado. E ele disse em voz alta: levante-se. E o homem se levantou e de um salto começou a andar. Quando a multidão que conhecia aquele homem viu o que acontecera, a Bíblia diz que a multidão começou a gritar, dizendo que os deuses vieram até nós em formas de homens. E diz o texto que eles começaram a chamar Barnabé de Zeus, o deus grego, e começaram a chamar Paulo de Hermes, porque Paulo é quem falava, quem proclamava a mensagem. E eles então começaram a tratá-los como se eles fossem deuses. Trouxeram flores. Diz a Bíblia que trouxeram um touro para que pudesse ser oferecidos sacrifícios diante de Paulo e Barnabé. E quando Paulo percebeu esta tendência idólatra no coração do povo de Listra, a Bíblia diz que ele disse: por que vocês estão fazendo isso? Nós estamos aqui pregando exatamente para que vocês deixem estas práticas e se voltem para o Deus vivo. Nós somos homens como vocês. Exatamente para que vocês não façam isso que nós estamos aqui. E a Bíblia diz que, apesar de todas as palavras de Paulo e Barnabé, eles tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício. E a Bíblia diz que então chegaram a Antioquia, de Antioquia em Icônio, algumas pessoas que começaram a instigar a multidão e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Eu acho interessante como que as pessoas vão de 8 a 80 numa velocidade absurda. Eles vão de considerarem Paulo um deus, ao ponto de oferecer sacrifício a ele, e aí eles de repente mudam de opinião porque foram instigados, e agora a Bíblia diz que eles apedrejaram a Paulo e o levaram para fora da cidade, achando que ele estava morto. Pregar o evangelho numa viagem missionária é viver situações muito contraditórias, situações muito adversas. E as pessoas vão de um polo ao outro numa velocidade absurda. E foi assim que Paulo está dando os últimos passos da sua viagem missionária,
Dali ele vai voltar para Antioquia para dizer para a igreja tudo o que aconteceu na sua viagem. É sem dúvida nenhuma uma viagem que marca a história do cristianismo, por conta de todas essas situações que aconteceram na vida de Paulo e que continuam acontecendo na vida de muitos missionários que estão espalhando o Evangelho de Jesus pelo mundo afora. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te louvar, ó Deus, pela coragem de Paulo e Silas de pregar o Evangelho verdadeiro. Nesse tempo que estamos vivendo, nós vemos tantos homens querendo trazer para si a glória, e Paulo reconhecia que o seu ministério existia para a glória do Senhor. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, porque a vida e a mensagem de Paulo é uma referência de segurança, de correção. Nós te louvamos, ó Deus, por esta bênção. Continue conosco, continue abençoando a nossa vida e ajudando-nos, ó Deus, para cumprir a missão que tens nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?